para vocês também, certo? Então, vou só esperar aqui. Já começou a gravação. Então, vamos lá. Disciplina de psicopedagogia em áreas do conhecimento. Né? Vocês vão ter outras disciplinas ao longo da graduação, da pós-graduação, melhor dizendo, com esse nome parecido. Né? Tem uma que é para matemática, tem outras também. Essa aqui, em específico, a gente vai estar trabalhando a parte de alfabetização. Alfabetização propriamente dita, certo? E quando a gente pensa aqui sobre a parte da disciplina, o que é que nós vamos buscar discutir, o que nós vamos buscar compreender nessa disciplina de alfabetização, né? Essa psicopedagogia, digamos assim, aplicada à alfabetização, ou qual a relação que a psicopedagogia tem com a alfabetização. Então, a gente vai estar buscando entender todos esses aspectos. Obviamente que temos uma série aí limitada, né? São dias limitados para a gente buscar compreender e entender a parte do todo da psicopedagogia aplicada à alfabetização, mas a gente vai buscar nesses 5 encontros compreender o máximo de conteúdo possível relacionado a esse tema, né? Então, falando o que a mente da disciplina, o que nós vamos buscar entender, né? Buscar compreender. Estudar os processos envolvidos na linguagem escrita, né? Desde a sua aquisição até o estágio proficiente, a partir de diferentes abordagens teóricas, subsidiando aí a atuação psicopedagógica na área. Então, a gente vai estar trazendo aqui alguns teóricos, a gente vai estar trazendo para dentro aqui do nosso escopo a parte metodológica, a parte teórica também, pensando um pouco na prática, a gente sempre pensa aquilo que nós aprendemos dentro de uma pós-graduação, de uma graduação ou de alguma outra formação que a gente faz, pensando aquele viés da prática, né? Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia, né? Então, assim, quais são os nossos objetivos com a disciplina? Compreender dentro dessa esfera da psicopedagogia os aspectos de leitura e escrita e seus componentes, né? Analisar aí os objetivos da leitura, da escrita, os diferentes estágios ao longo de sua aquisição, né? As diversas estratégias que podem ser usadas para a leitura e escrita e os fatores individuais e ambientais envolvidos, tá? Capacitar também aí o psicopedagogo para identificar processos normais e alterados ao longo da alfabetização e intervir, se necessário. Ou seja, pensando na questão prática, né? Então, dentro desses objetivos aí, a gente tem um conteúdo, né, programático, a gente vai entender um pouco, em especial, aí, da parte dos primórdios da alfabetização, entendendo primeiramente um dos aspectos históricos, né? A nossa aula de hoje vai ser sobre essa parte mais histórica da alfabetização, certo? E depois a gente vai trabalhar a definição de leitura escrita, a parte de psicogênese, né? Alfabetização, são essas estratégias de aquisição da linguagem escrita, né? A leitura e escrita eficientes, componentes de reconhecimento de palavras, né? Compreensão e fluência, e os métodos também de alfabetização, né? E a influência aí de fatores ambientais, como tipo de ortografia e métodos instrucionais. Então, a ideia é que a gente traga para dentro aqui da nossa disciplina uma questão mais geral, uma base, sempre nesse estilo de sendo uma base, indo para o todo, né, para a gente compreender toda essa parte do papel da psicopedagogia atrelada à alfabetização, certo? Então, para a gente poder iniciar, vamos falar um pouquinho de história, né? Vamos falar um pouco da história dos métodos da alfabetização para a gente dar esse pontapé inicial na nossa disciplina. Então, eu gosto sempre de trabalhar os aspectos históricos, os aspectos etimológicos também das palavras, porque isso nos ajuda a compreender de forma também contextual aquilo que nós estamos trabalhando. E quando a gente busca compreender a parte histórica, né, de como as coisas aconteceram, como elas evoluíram ou não até os dias de hoje, a gente consegue ter uma noção assim mais abrangente daquilo que nós estamos estudando. Então é sempre bom a gente analisar a parte contextual, a parte histórica, entender também aí como se deu determinados processos
para a gente poder chegar até uma etapa, né, uma etapa atual, digamos assim, que é aquele que nós estamos vivenciando hoje, certo? Lá no questionário, eu perguntei para vocês se vocês já tinham pagado essa disciplina voltada para a alfabetização. Das 11 pessoas que responderam, somente 2 informaram que sim, né, que já tinham pagado alguma disciplina voltada para essa parte de alfabetização. Somente a Joana e Marcelândia, né? Os demais informaram que não tinham pagado nenhuma disciplina ainda voltada para a parte de alfabetização, certo? Então, peço àqueles que já, que caso recordem de alguma coisa da disciplina que já pagaram, também possam contribuir aí com as suas falas, né? E tragam essa contribuição também aí para a nossa disciplina, para a gente criar esse clima também aí de concordância, esse clima de complementariedade, certo? Então, vamos lá. Quando a gente pensa, pessoal, de como se deu aí os primeiros métodos de alfabetização, os autores, né, que trouxeram aí para dentro da parte teórica, que estudaram a parte histórica também da alfabetização, eles trazem a ideia de estágios, de que os métodos de alfabetização, eles, ao longo do tempo, eles passaram por alguns estágios, né? E esses estágios, eles são compreendidos em alguns aspectos e eles seguem de forma paralela aí com as transformações econômicas, sociais, políticas e também educacionais. Nós vamos ver que aqui em cada período, né, dos métodos de alfabetização, eles foram evoluindo, eles foram sendo modificados ao longo do tempo e aqui nós vamos reconhecer alguns, inclusive eu acho que alguns de nós aqui já passamos por algum método de alfabetização desse, seja na nossa prática ou seja na nossa vivência pessoal, que nós vamos nos identificar também e reconhecer aí esses métodos. Então, Araújo, né, que é um dos estudiosos aí dos métodos de alfabetização, ele vai dizer que basicamente houveram 3 períodos em que os métodos se configuraram ao longo da história. Então, nesse primeiro período, ele vai incluir a Antiguidade e a Idade Média, onde a predominância foi o método que nós chamamos de soletração, certo? O método de soletrar palavras, soletrar frases, né? Esse método de soletração, ele perdurou durante muitos anos e foi de longe assim um dos métodos mais utilizados para a alfabetização de crianças e de adultos também. O segundo período, ele vai dizer que existiu dentro da história uma reação contra o método da soletração, por ele ser considerado um método complexo, difícil de aprender, né? E ali entre os séculos XVI, século XVIII, mais ou menos, e que se estendeu até a década de 60, né? Até a década de 60 do século atual, né? Então aí a gente vai entender, século XX, na verdade, né? E a gente vai entender que nesse segundo período nós vamos nos voltar para os chamados métodos sintéticos e analíticos. A gente vai ver um pouquinho lá na frente o que são eles, tá? E no terceiro período ele vai dizer que é marcado, né, por um questionamento, por uma refutação da necessidade de associar os sinais gráficos da escrita aos sons da fala para aprender a ler, né? Então, iniciou-se aí esse método desde a década de 80, mais ou menos, é um método que vai tratar muito da teoria da psicogênese da língua escrita, que vai tratar mais com o método simbólico de aprendizado, então tem uma abrangência maior, né? E, por fim, existem alguns autores que falam em um quarto período, né? Que esse quarto período é chamado de reinvenção da alfabetização, né? E os autores que defendem esse quarto período, que eles vão dizer que é o período atual em que nós estamos vivenciando, eles falam de uma reinvenção da alfabetização.
E essa reinvenção, ela surge justamente em decorrência do fracasso da utilização de práticas que eles consideram equivocadas e inadequadas, e elas derivam aí de tentativas de aplicação de uma teoria construtivista à alfabetização, certo? Então, esse quarto período aí, ele é marcado pelas as ideias de Piaget, pelas ideias de teóricos como Paulo Freire, como Vygotsky, né, que são teóricos aí da psicologia atrelada à educação, certo? A sociologia também aplicada à educação, que vem de Paulo Freire, e eles vão pensar nessa ideia, essa teoria construtivista, né, um formato construtivo da alfabetização e não um formato metódico como era os outros métodos, aquela questão mais sistemática, mais estruturada e não tão dinâmica como os métodos de alfabetização que a gente tem atualmente, certo? Então a gente vai ter aí, falando um pouquinho desse primeiro período, falando dos primeiros métodos de alfabetização, tá? Desculpem o erro aí, pessoal, eu coloquei primeiros, tá? Mas esse O não tem aí. Os primeiros métodos de alfabetização, nós vamos buscar lá na antiguidade. Vamos lá na antiguidade para entender. O primeiro método de alfabetização, é, 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 na época, quando foi criado o alfabeto, o primeiro método de ensino de alfabetização, de letramento, foi a soletração. O método de soletração também é chamado de método alfabético ou método ABC. Então, assim, naquela época, na antiguidade, a alfabetização ela ocorria em um processo muito lento. E, ao passo que ele era lento, ele era complexo. Por exemplo, lá na Grécia Antiga, esse processo de alfabetização ele era iniciado com a aprendizagem das 24 letras do alfabeto grego, né? E as crianças tinham que decorar, literalmente, todas as letras, inicialmente. Então, a primeira coisa que era feita com as crianças era a, o ato de decorar essas letras. Então, alfa, beta, gama, lambda, então, todas aquelas letras do alfabeto grego. E como que era feito com essas crianças? Primeiro, elas aprendiam, né, decoravam, na verdade, do alfa até o ômega, né, as 24 letras do alfabeto grego, e elas tinham que aprender isso de ordem alfabética, né, e depois no sentido inverso. Então, era trabalhado, essa era uma forma de alfabetizar as crianças. Então, elas aprendiam de forma literal a decorar do alfa ao ômega e depois do ômega ao alfa, né, das primeiras letras até as últimas e vice-versa. E assim, quando elas tinham esse aspecto de decorar, né, propriamente dito, realizado, passava-se para uma tarefa seguinte. Essa tarefa seguinte era associar o valor sonoro à respectiva representação gráfica das letras. Então, nós sabemos que, assim, as línguas, né, como, por exemplo, o grego, ele é bem diferente aqui da nossa escrita, né? Tanto em termos de escrita, quanto em termos também de fonética, é bem diferente. Então, assim, as crianças primeiro decoravam, assim, de forma, digamos, sistemática, mas não tinham uma percepção daquilo que elas faziam. Porém, depois que elas faziam esse ato de decorar, elas traziam-se a ideia de elas associarem o valor sonoro da letra, daquela letra, à respectiva representação gráfica. Então, elas memorizavam somente as letras, o nome das letras, alfa, beta, gama, delta, lambda, iota, kappa, e depois elas iam para a parte escrita. Quando elas iam para a parte escrita, trabalhava-se para que elas associassem o valor sonoro, né, com a pronúncia dessa letra, certo? E a respectiva representação gráfica. Percebam que é diferente, porque diferente do método que a gente desenvolve aqui no Brasil, por exemplo, que nós geralmente nós aprendemos a sonoridade das letras,
mas nós começamos a construir de forma, por exemplo, silábica, né? O método silábico ele é bem difundido, inclusive, no Brasil ainda hoje, né? Nós aprendemos a juntar as letras, as consoantes com as vogais, né? Nós aprendemos ali também de forma que compreendamos a questão fonética, o valor sonoro das palavras, e nós vamos juntando. Aqui no método grego, não, eles eram somente as letras mesmo, não havia a questão de formação das palavras inicialmente, certo? Então, assim, as primeiras letras eram apresentadas em maiúsculas, eram letras maiúsculas, certo? Distribuídas em colunas, não em linhas, e depois vinham as minúsculas. Né? Então, quem já teve acesso aqui ao alfabeto grego vai perceber que o alfabeto grego ele tem as letras maiúsculas e minúsculas e elas são diferentes. A escrita ela é diferente. O formato delas é diferente, né? Que é um formato bem diferente do que nós estamos habituados aqui com a nossa língua latina. Então, assim, quando as crianças memorizavam essa associação das letras e as formas, né, a questão sonora também, aí sim é que eles iam para a questão silábica. Né? Então, eles faziam construíam as famílias silábicas com as próprias letras de alfabetos. Né? Então, por exemplo, beta, alfa, né, que era o BA. Então, o beta, por exemplo, beta e E, que formava B, beta e eta, que formava B. Então, ele tinha uma construção assim mais complexa. A questão da soletração, o método de soletração é um método complexo, é lento, era difícil de aprender, demorava-se muito para as crianças aprenderem. Até, às vezes, o processo de alfabetização das crianças durava, às vezes, 4, 5 anos, porque era um método complexo de se aprender. Então, eles iam decorando, eles iam formando depois uma letra com outra, né? Alfa, beta, beta, alfa, beta, teta. Então, eles iam formando essas palavras, essas primeiras sílabas, com a associação das letras do alfabeto. Então, por que o método é complexo também e lento no tempo? Porque, como traz aqui no texto, eles trabalhavam todas as possibilidades, né? Aqui, todas as possibilidades combinatórias, certo? Então, todas as possíveis combinações entre as letras do alfabeto grego eram feitas. Isso, imagina você pegar 24 letras do alfabeto grego, ter que decorá-las as 24, do início ao fim, de trás para frente também, associar isso à questão fonética, o valor sonoro, aprender a escrita, que não é uma escrita fácil do alfabeto grego, essa escrita muito específica, e depois você formar sílabas com todas as letras e todas as possibilidades. Por isso que era um método complexo e lento, e demorava às vezes anos para as crianças serem alfabetizadas por conta disso. Certo? Aí, assim, eles vão, depois vinham o aprendizado, né, do estudo das sílabas trilíteras e assim por diante. Então, depois de muito tempo, é que vinham, né, esse estudo da sílaba era voltado para os monossílabos, dissílabos, trissílabos, e assim sucessivamente, muito parecido com o método das cartilhas, porém de forma muito mais complexa, de forma muito mais difícil de aprender. Então, assim, os primeiros trechos que as crianças faziam, né, elas vinham segmentados em sílabas, né? Eles faziam primeiro as sílabas, todas aquelas combinações, depois era que é feita a escrita normal. Só que essa escrita era sem espaço entre as palavras e sem pontuação. Né? A escrita grega, quem já viu um texto grego, sabe que a escrita do grego ele é uma escrita, como é que eu posso dizer, contínua. Né? Então, esse processo de aprendizagem era muito difícil, porque você aprendia as palavras, né? Só que no grego não tinha as palavras assim, por exemplo, não tinha essa divisão das palavras que a gente tem hoje. Né? Não tinha essa divisão que a gente tem aqui, por exemplo, das palavras aqui, ó, separado por vírgula. Não.
era como se tudo fosse junto, todas as sílabas juntas. E cabia a pessoa que aprende escrever, interpretar e analisar o texto de forma com tudo junto. Imagina se nossa escrita fosse assim também, né? Tudo junto aqui, certo? Então, assim, aí depois a mesma sistemática de progressão, letra, sílaba, palavra, texto, foi utilizada também na Idade Média. Né? Então, assim, algumas fontes aí escritas, arqueológicas, iconográficas, né, observando os textos aí da Idade Média, descobriu-se também que esse processo de alfabetização não mudou tanto da Idade Antiga para a Idade Média. Seguia praticamente o mesmo padrão. Né? A diferença aí é que eles começaram a trabalhar com dois níveis bem específicos. Né? O alfabeto e depois os primeiros textos. E a maioria dos textos, os primeiros textos utilizados na Idade Média, eram textos de cunho religioso. Né? A gente sabe da influência toda que a parte religiosa da igreja teve na Idade Média. E a principal aí língua de escrita era o latim. Então, as crianças eram alfabetizadas através do latim, certo? Aprendia-se o alfabeto, depois os primeiros textos. Lá por volta do ano de 1560, em Paris, foi criada uma cartilha, né? Perdoe-me aí, eu não sei ler em francês, mas alguma coisa aí, Civil Honesté des Femmes, alguma coisa assim, não sei, francês. Quem souber francês aí, né, lê para mim, porque eu não sei. Mas lá por volta de 1560, em Paris, para ensinar, foi criada uma primeira cartilha. A primeira cartilha, muito parecida com aquela que nós já vimos, que inclusive já podemos ter utilizado em sala de aula, essa cartilha ela trouxe um método assim mais sistemático de aprendizado, né? Esse método consistia em ensinar a ler e a escrever de uma forma que a criança aprendesse 4 letras por dia, certo? E no primeiro dia essas 4 letras eram justamente A, B, C, D, certo? O alfabeto aí, vocês sabem que o francês, o português são línguas que surgiram do latim, né? Inclusive, a língua que mais se aproxima atualmente do latim, propriamente dito, é o francês, né? Ainda tem muitas expressões que são muito parecidas. Então, as crianças aprendiam 4 letras por dia. Primeiro, ABCD. E daí surgiu a expressão que nós conhecemos até hoje, que é a chamada expressão abecedário. Né? Surgiu. O abecedário era justamente esse aprendizado aí das letras, né? Então, ir seguindo aí o aprendizagem do alfabeto, né? Então, lá no século XVII, né, um teórico chamado Cossard, né, ele vai dizer que esse método não era interessante. Esse método de aprender 4 letras por dia não era interessante, né? A criança deveria aprender 3 letras por dia, né? 3 formas de letras por dia. E essa forma tríplice, né? Então, só que é o seguinte, ele trazia a ideia que ele primeiro deveria aprender letra por letra, né? O A, decorar o A, e depois aprenderia a parte do ABC. Então, não mais tinha aquela ideia do aprendizado de 4 letras por dia, mais de 3 letras. Né? Aí veio a ideia do termo ABC. Né? Até hoje a gente fala, né? As crianças estão aprendendo o ABC. Né? E o ABC é muito utilizado aí como linguagem, né? Como uma expressão de linguagem dentro da educação. Né? Certo? Antes disso, lá no século XVI, né, foi onde os pensadores começaram a se manifestar contra o método da soletração, né, e a gente já entra naquele segundo período que nós mencionamos anteriormente, né, eles começam a se manifestar porque era um método muito complexo, aprender letra por letra, aprender primeiramente o alfabeto completo e depois é que chegar na parte da alfabetização pelos textos, né, na escrita propriamente dita, era um método dificultoso e levava anos, às vezes, para as crianças serem alfabetizadas.
Então, lá na Europa começou a surgir algumas perspectivas diferentes desses métodos, certo? A gente vai ter na Alemanha com Valentin Ilksamer, ele vai apresentar um método baseado nos sons das letras, né, de palavras conhecidas pelos alunos. Então, ele vai começar a inserir uma forma mais dinâmica dentro da alfabetização, certo? Ele vai trazer aquelas palavras que já eram conhecidas pelos alunos, ele vai trazer e trabalhar a parte fonética, a parte sonora dessas letras, né, de palavras conhecidas. Ou seja, a ideia era trazer uma perspectiva para o aluno de algo que ele já conhece, de algo que ele poderia utilizar no dia a dia. Lá na França também, nessa época, Pascal ele vai reinventar um método da soletração, né? Ao invés dele ensinar, por exemplo, aí o nome das letras, né, F, M, L, ele vai trazer aquela ideia que até hoje também é utilizada, de ensinar a soletração não mais pelo nome das letras, como era feito, por exemplo, com o método grego, com o método do latim, mas pelo som, né? Fe, le, me. Até hoje a gente vê resquícios disso na nossa língua, né? Aqui no Brasil existem alguns estados, por exemplo, que soletram as letras pelo som, né? Fe, le, me. E a ideia era facilitar essa soletração. A ideia de Pascal era facilitar. Né? Então, as crianças não aprendiam mais as letras pelo nome, F, M, L, G, P, Q, R, não, pelo som. Né? Fe, Le, Me, Re, De. E por aí, eles conseguiram mudar também um pouco desse método da soletração. Certo? Posteriormente, lá, né, já no século XVIII, por volta de 1719, Valange, né, que é um teórico também francês, ele vai criar o chamado método fônico, certo? Esse método fônico, ele era trabalhado com um material chamado figuras simbólicas, certo? E como que se constituía esse método? Como que era feito o processo de alfabetização? Era mostrar palavras acentuando um som que se queria representar. Ou seja, ele trazia figuras para dentro do método de aprendizado da criança e aprendia-se pela parte sonora, certo? Essas figuras simbólicas, né, tinham, assim, na fala das crianças, no aprendizado delas, era voltado para um determinado tipo de som específico, certo? Porém, esse método ele não foi muito difundido, tá? Ele foi um método que entrou em desuso muito tempo, muito cedo, e foi substituído depois pelo método silábico, certo? E foi aí os primeiros passos que se deram no sentido de trabalhar justamente utilizando sílabas para compor palavras. Percebam que nos métodos anteriores era muito ligado à questão do aprendizado da letra, do alfabeto. A criança precisava aprender o alfabeto de forma significativa, de forma metódica. Aqui já começa muito parecido com o que nós temos hoje, que é um método silábico mesmo. Né? Aquele usar sílabas para compor palavras. Certo? Então, assim, o método silábico, que é muito utilizado até hoje, ensina-se primeiras vogais, né? Aprendemos lá as vogais, A, E, I, O, U. Depois aprendemos as consoantes. Né? Em seguida, vamos aprender as famílias silábicas, né? Como elas são compostas. E, por fim, ensinam quais são as palavras que são compostas por essas sílabas e outras palavras que já foram estudadas. Então, o método silábico ele é utilizado até hoje. Né? Porque é um método considerado, em comparação ao método de soletração, mais simples, mais aplicável. Aqui, a criança aprende as vogais, depois as consoantes, o encontro dessas duas, as famílias silábicas, e ela já começa a aprender formando palavras. Palavras, por exemplo, que elas podem utilizar no dia a dia ou já conhecem. Né? Então, a gente vai ter aí, dentro desse movimento ainda, o chamado de método global. Né? Esse método global ele já entra aí na ideia do
dos métodos ali do terceiro período, considerado aí dos métodos de alfabetização. Então, esse método global de aprendizado, de alfabetização, ele vai surgir com uma finalidade de trazer para um método de alfabetização um contexto, algo mais próximo aí à criança, né? Porque é o seguinte, a gente sabe aí, né, por esse método, a letra ou as sílabas isoladas, né, em um contexto, elas isoladas, aliás, elas fora de um contexto, né, elas dificultam a percepção, né, pois elas são elementos muito abstratos. Então, a criança aprender ba, be, bi, bo, ou outras ali sem muito contexto, certo? Então, supondo que a criança aprende isso isoladamente, aprende a questão das sílabas isoladamente. Então, elas não têm uma ideia de compreensão. Porém, quando você traz, por exemplo, o método silábico com aspectos, com palavras que essas crianças já conhecem, com palavras que essas crianças aprendem no dia a dia, né? Então, isso às vezes até desperta a curiosidade nas crianças em aprender palavras que elas já utilizam, palavras que elas já têm ali no dia a dia. Então, esse método global traz justamente isso. Vamos trazer as palavras que são próximas da criança para que ela possa aprender a formação dessas palavras através das siglas. Então, assim, o método do global ele vai trazer um conhecimento aplicado, né? Um conhecimento aplicado aí e os que desenvolveram o método global eles vão dizer que é o seguinte: para que um bom método de alfabetização seja bem difundido, seja favorável aos objetivos que ele se propõe, ele precisa se desenvolver em 3 atos, né? Esses 3 atos é um sincretismo, né? Ou seja, primeiro passa por uma visão geral e confusa do todo, que vai para a parte da análise, né? Que você vai analisar aí a parte distinta, que é a analítica das partes, e por fim a síntese, que é a recomposição do todo com o conhecimento que se tem das partes. Por isso que eles trabalham a questão de quê? Uma visão geral, ou seja, a criança aprende a parte do alfabeto. Ela analisa as partes, ou seja, eu sei que juntando consoantes e vogais eu consigo formar sílabas, certo? E a síntese disso, né, é a composição do todo com o conhecimento que se tem das partes. Ou seja, eu começo a formar palavras através das sílabas. E essas palavras, para que eu possa aprender melhor, elas precisam estar próximas a mim, certo? Aí, tem até uma ressalva que eu coloquei no slide, né? No século XVII ainda, um teórico chamado Comênios, na sua obra Orbis Pictus, ele falou que o método da soletração era a maior tortura do espírito, né? E ele introduziu a questão do método iconográfico, né? Que justamente o método iconográfico, quando nós pensamos em iconografia, nós pensamos em ícones, em imagens, tá? Então ele tinha um método iconográfico aí é, trabalhando a associação de uma palavra-chave a uma imagem, né? Para que a criança pudesse ali também estabelecer uma relação entre a grafia e a representação através de uma imagem daquilo ali. Então, foi um método também aí criado nesse meio tempo, certo? Então, lá também, 1787, ali por volta, já no meados do século XVIII, um teórico chamado Nicholas Adams, em sua obra aí, também em francês, que eu não vou saber ler para vocês aqui, ele vai focar muito no método global. Ele vai trazer essa ideia do método global e ele vai trazer um reforço sobre o que é o método global e sobre por que ele adota o método global e acha que é um método de extrema importância para o aprendizado das crianças. Ele vai dizer que é o seguinte: esse método global ele considera a realidade da criança. Lembre-se que nós falamos há pouco que o método global
é um método que ele traz a proximidade, trabalhar com a criança elementos que são próximos a ela. Então, quando você considera a realidade da criança, o contexto que a criança vive, esse processo de alfabetização, ele ganha significado. Então, ele deixa de ser complexo e abstrato para ser uma coisa próxima das crianças. Então, assim, ele vai partir de uma lógica dizendo que se as crianças aprendem a falar emitindo palavras inteiras e não decompondo essas palavras em alfabeto, em letras, né? E não somente os pedaços delas, elas também vão poder aprender a ler e a escrever com mais palavras, né? Aliás, com mais facilidade, palavras que tenham significado para elas. Ou seja, então, por exemplo, se a criança aprende, ela aprende a escrever as palavras que têm um significado afetivo. Por exemplo, mamãe, papai, titia, né? São pessoas próximas a ela. Ou quando ela aprende, por exemplo, a escrever o nome dela, né, que tem uma carga afetiva. Ou seja, eu estou falando aqui, pelo método global, de coisas que são próximas, que são inseridas no contexto que essa criança está. Então, a criança, ela tem essa coisa, eu quero aprender a escrever mamãe, a escrever papai, a escrever titia, a escrever tia, a escrever o meu nome, o nome do meu irmão, da minha irmã. Então, ela vai começar a entender que, formando, através de determinadas sílabas, formando essas palavras têm um significado para ela. E isso tem uma representação mental muito presente para a criança, porque quando você traz essa esfera do significado, do contexto, da questão afetiva, da parte da questão emocional, essa questão simbólica que tem um significado para a criança, na concepção de Adams, ele vai dizer que isso é muito mais favorável para o aprendizado, porque você vai ter ali outros elementos sendo inseridos, mas elementos estes que não são distantes da criança, certo? Coisa que não acontecia, por exemplo, lá no método de soletração. Tá? Lá era muito mais assim, de envolver coisas mais gerais. Aqui não, você vai afunilar, chama-se de global, mas é um global em que você insere a criança em um contexto. Então, assim, ele vai dizer que o professor deveria ficar aí o maior tempo possível nessa fase de exploração global das palavras, né? E primeiro trazendo, assim, chama-se de método global, porque você vai trabalhar com primeiro a palavra, depois a análise das sílabas. Né? É de fora para dentro. Você não é trabalhar, por exemplo, a aprendizagem do alfabeto, depois das sílabas, depois das palavras. Não. Trazer as palavras dentro de um contexto para depois fazer essa divisão. Então, assim, ele vai dizer que primeiro você pega a palavra, depois é que você trabalha a decomposição de sílabas. Certo? Para depois focalizar no estudo silábico. Primeiro, a gente precisa trazer significado para as crianças, trazer para essa esfera elementos que estão próximos a ela. Ok? Então, posteriormente, aí nós vamos ter aqui só um quadrozinho sinótico, né, das fases dos métodos que a gente vem observando até agora, que é o seguinte: primeiro nós vamos ter aqui os métodos chamados de soletração, fônico, silábico, palavração, sentenciação e contos da experiência infantil. Então, nós vamos ter aqui, nessa primeira fase dos métodos, né, a soletração muito voltada para o alfabeto, para a letra, para o nome, para a forma. A gente lembra aqui o método grego, né, o método na Idade Média também, podemos chamar de método latino. Né? Então, nessa primeira fase, a gente vai ter aqui as letras sendo utilizadas sobre som e forma, naquele método de aprendizado em que as pessoas precisavam aprender primeiro as letras, né? Aí no método silábico, você já passa ali a ter aprendizado de consoantes e vogais. Na palavração, aprender as palavras, sentenciação, sentenças, né? E por fim, uma parte mais abstrata que a gente vai ver, que é os contos e a experienciação infantil, né? Então aqui, nessa segunda fase do método de soletração, aprende-se as sílabas, no fônico também, no silábico também, na palavração também, né? Na sentenciação, aprende-se as palavras, né? Então, aqui, percebam que nesses primeiros métodos, aprende-se primeiro as letras, depois as sílabas, né? Na palavração, que tem a ver com o método global, você aprende primeiramente as palavras, depois as sílabas, decompõe em sílabas.
Na sentenciação, que é um método mais avançado, você aprende primeiro as sentenças, depois é que você vai aprender as palavras. Né? E nesse último método, aprende-se primeiro o contexto, né, o conto ou o texto, depois as sentenças. Terceira fase aí na soletração, você aprende o alfabeto, aprende as sílabas, depois as palavras, aí que você vai compreender as sentenças e os contos ou os textos. Se nós pegarmos esse método da soletração e recordarmos o que nós falamos agora há pouco sobre a Grécia Antiga, nós vamos perceber que seguia bem essas fases mesmo. Então, por exemplo, as crianças aprendiam as letras, o alfabeto, de frente para trás, de trás para frente. Né? Elas aprendiam aqui o alfabeto, letra, nome, forma. Depois formavam-se as sílabas, as palavras, depois as sentenças, só que essas sentenças eram formadas naquele contexto que eu falei para vocês. Não tinha a divisão, né? E, por fim, é que elas aprenderam a parte da escrita. Então, aqui é só mais um quadrozinho sinótico para a gente poder ter uma certa divisão desses métodos, né? Quando nós falamos aqui nos métodos da antiguidade, ali até a terceira fase, nós estamos falando desses métodos aqui, tá? Foram métodos que foram criados ao longo do tempo. Soletração, fonte, sílaba, palavração, sentenciação e, por fim, fontes da experiência infantil, tá? Então, vamos entender mais um quadrozinho mesmo para a gente poder entender um pouco do contexto. E, assim, a gente vai ter aqui, depois desse método silábico, né, a gente vai voltando aqui, o método, esse método aqui do Nicholas Adams, do método global, ele vai se inserir aqui, pessoal, nessa parte do método da palavração, tá? Então, assim, depois que foi criado aí esse método da palavração, que partisse da palavra, da unidade, foram criados os métodos de sentenciação, certo? E aqueles métodos, os métodos que são chamados de contos da experiência infantil. São esses métodos aqui. Nós vimos no quadro, tá? Então aqui vocês percebem que há uma evolução dos métodos, tá? Há uma evolução dos métodos. Iniciou-se pela soletração até chegar nessa parte dos contos da experiência infantil. Quando a gente volta aqui para o slide, nós vamos entender que esses 6 principais métodos aí, tá? Nós vamos compreender o seguinte, que esses métodos da soletração, o método fonte e o método silábico, eles são de origem sintética, né? Ou seja, sintético tem a ver com síntese, né? Eles partem da unidade menor para a unidade maior. Ou seja, aprende-se lá no método da soletração, no método fônico, no silábico, primeiro as letras, né? O método da soletração, aprende-se primeiro as letras, ou seja, lá no alfabeto grego, você aprendia que era alfa, beta, gama, delta, lambda, iota, kappa, né? No método fônico, você não aprende o nome das palavras, você aprende o som, né? Le, me, re, que, te, pe, fe, né? No método silábico, você aprende primeiro as vogais, depois as consoantes, né? Para depois formar as palavras. Então, parte de um menor para um maior. A menor unidade, que são as letras, para chegar nas palavras. Tá? Então, ou seja, aqui como está trazendo no texto, né? Apresenta a letra, depois unindo letras, se obtém a sílaba. Unindo sílabas, compõem-se as palavras. Unindo palavras, formam sentenças. E juntando sentenças, formam-se textos. Né? Então, há um percurso que você caminha da menor unidade, que é a letra, para a unidade maior, que é o texto. Certo? Que justamente aqui no quadrinho a gente vai entender. Soletração fônica e silábico, eles são muito parecidos. Ó, parte aqui no método de soletração, alfabeto, fônico das letras, som e forma, silábico, letras, consoantes e vogais, depois passe para o aprendizado das sílabas, depois das palavras, depois das sentenças e, por fim, os textos. Certo? Já nos métodos aqui, palavração, sentenciação e contos da experiência é diferente. Voltando aqui para o slide, esses métodos de palavração, sentenciação, ou os métodos chamados textuais, eles são de origem analítica, certo? Porque eles partem de uma unidade que possui significado para então fazer a sua segmentação, ou seja, fazer a sua análise em unidades menores, né? Por exemplo, tomamos como exemplo a palavra bola, tá?
A criança já entende o que é uma bola, ela sabe, ela tem uma representação mental do que é uma bola, ela inclusive consegue falar bola. A criança já consegue falar. Mas na parte da alfabetização, ela ainda não entende quais são as letras, quais são as sílabas que formam essa palavra bola. Então, primeiro compreende-se o que é bola. Bola, quando a gente fala aqui, ó, uma unidade que possui significado, bola é um brinquedo. Bola é algo que está próximo da criança, tem um significado. Então, depois que a criança sabe, né, porque você vai utilizar palavras que são comuns no dia a dia da criança, bola é comum, aí você analisa, bola, que são a análise silábica. Aí depois desenvolve a família silábica aí da primeira sílaba que a compõe, né? Você vai entender que Bó faz parte da família de Bá, Bebi, Babu. E depois, né, também a segunda família, que é Lá, Leli, Lolu, e chega-se aí a bola. Ou seja, nesses métodos aqui, pessoal, de palavração, sentenciação e textual, são métodos em que você não vai seguir essa estrutura de aprender primeiro as letras, depois os fonemas, depois a sílaba, não. Você aprende aqui na palavração, tá? Aprende-se as palavras, depois as sílabas, depois as letras. Aí é que você vai para as sentenças e para os textos, né? No método de sentenciação, você aprende primeiro as sentenças, é um pouco mais complexo, você aprende, vai do todo para a parte. Sentenças, palavras, sílabas, letras, aí você amplia para os textos. No método dos contos, experiência infantil, você já faz o processo completamente inverso. Você aprende primeiro os textos, você trabalha primeiro os textos, depois você vai entender que os textos são formados por sentenças. Essas sentenças são formadas por palavras, essas palavras formadas por sílabas, e essas sílabas, por fim, formadas por letras. Então, são métodos completamente diferentes desse aqui, desses métodos iniciais, em especial da soletração, que é de longe considerado o método mais difícil de aprendizagem aí para a alfabetização. Ok? Pessoal, até agora, tudo ok? Até agora, está dando para entender? Está dando para compreender aí essa contextualização que a gente está fazendo? Vocês me sinalizem. Eu gosto muito de feedback, tá? Feedback nem sempre é positivo. Então, podem mandar feedback, fiquem à vontade, certo? Então, aí a gente passa, pessoal, depois desses métodos todos que a gente viu aí, que foram os primeiros métodos, a gente vai partir para um método das cartilhas, que talvez seja o método mais utilizado dentro da alfabetização, né? Então, imagino que alguns de vocês aqui tenham sido alfabetizados por cartilhas, né? Eu fui alfabetizado por cartilhas. Eu lembro até hoje, acho que era cartilha do ABC, o nome da que eu tinha na época, né? Eu acho que não lembro agora bem o nome específico, mas eu lembro da minha cartilha do ABC, que na época, né, que não é uma época tão distante assim, eu fui alfabetizado, na época chamava-se de pré-escola. Não chamava, hoje geralmente chama alfabetização, né? Na minha época era chamado de pré-escola ainda. Ali as séries pré-escolares, né? E eu lembro que na época que eu entrei na escola, como eu já tinha noções de leitura e escrita, porque minha mãe tinha me ensinado, eu fiz para a escola 1 e 2, né, que hoje é o equivalente à alfabetização 1 e 2, em um ano só. Porque eu já estava assim um pouco mais à frente dos meus coleguinhas da época, né, que ainda estavam naquele estágio iniciais da alfabetização. E eu lembro das cartilhas, eu lembro que eu tinha uma cartilha, né, da alfabetização, né? Quem de vocês aí lembra que foi alfabetizado por cartilha? Vocês recordam que foram alfabetizados, que utilizaram cartilhas, ou os filhos de vocês utilizaram cartilhas? Vocês recordam disso? Quem recorda aí que foi alfabetizado por cartilha também? Né? Então, assim, por que surgiram as cartilhas? Né? Por que surgiu esse método? As cartilhas, elas surgiram assim de uma forma mais prática, como uma forma mais prática, porque existia essa necessidade de um material palpável para ensinar as crianças a ler e a escrever.
Até então, pessoal, os métodos de ensino, os métodos de alfabetização, eles não tinham material específico indicando a estrutura daquele método, por exemplo. Eles eram ensinados de forma oral para as crianças, né? E não tinha algo que as crianças pudessem ter de forma palpável. Então, a cartilha ela surgiu dessa necessidade de existir um material de ensino, um material em que a criança pudesse ter acesso, que ela pudesse levar para casa, que ela pudesse ter acesso ali também na escola, né? E elas, até então, elas aprendiam por livros, né? As crianças aprendiam, seja por uma questão oral ou por questão de livros, ou seja, livros que as crianças podiam levar para casa ou quando tinha algum livro em casa também. Mas as cartilhas, elas trouxeram esse aspecto de que, olha, é um material exclusivo para alfabetização. Não são livros densos, não são livros com textos. Não, são um material exclusivo, voltado para a alfabetização. Aí lá no século, veja que no século XVI, como foi o acontecimento do século XVI que a gente falou agora há pouco, entre 16 e 17? Justamente aquela questão da crítica ao método da soletração. Concomitante a esse período aí, né, quando surgiu o método silábico, por exemplo, nós vamos ter o que chama de silabário. Né? Silabário seria assim, a primeira versão do que nós conhecemos com cartilha atualmente. Certo? O silabário ele era uma espécie de cartilha que ensinava basicamente sílabas. Né? Então, era uma cartilha baseada no método silábico que nós vimos até agora. Nós vimos agora há pouco, melhor dizendo. As cartilhas, por exemplo, que foram utilizadas no Brasil, elas tiveram origem em Portugal. Né? E Portugal chegou a enviar exemplares para a alfabetização às suas colônias. Né? Então, no Brasil, como até então éramos colônia de Portugal, recebemos aí cartilhas para a alfabetização das crianças. Então, a gente vai ter algumas cartilhas bem específicas aqui no Brasil que foram surgindo posteriormente. Né? Então, um autor chamado João de Barros criou a cartilha para aprender a ler. Né? Então, é uma das cartilhas mais antigas do ensino de português. Né? Ela foi criada em Portugal, lá em Lisboa, por volta aí do ano de 1539. Ela é posterior ao silabário e ela é uma das primeiras cartilhas de aprendizagem, né? De aprendizado da alfabetização, aliás, da prática da alfabetização. Aí depois foram surgindo outras cartilhas no Brasil, né? Além dessa de João de Barros, aliás, foram surgindo outras cartilhas em Portugal que foram trazidas para o Brasil. Por exemplo, Antônio Feliciano de Castilho elaborou o Método Castilho para o ensino rápido e aprazível do ler impresso. Olha que nome gigantesco, né? Então, assim, ele criou também, por exemplo, aí o manuscrito de numeração do escrever. Né? Então, consistiam aí o abecedário, naquele método, né? O abecedário, silabário e textos de leitura. Então, gera uma cartilha um pouco mais complexa do que essa do João de Barros. Né? Posteriormente, né, nós vamos ter aí, lá no século XIX, João de Deus com a cartilha maternal. Né? Esse nome maternal remete aí à questão do aprendizado, do ensino maternal, tem a ver com mãe, tem a ver aí com uma questão simbólica também, então ele vai trazer. João de Deus era um poeta e ele criou essa cartilha maternal. E a cartilha maternal de João de Deus, ele era baseado naqueles dois métodos que nós vimos, na soletração e na silabação. Né? Então, ele foi um marco aí para o João de Deus entre o abecedário e os métodos analíticos, né? Ou seja, aqueles métodos que nós vimos antes, né? Que é o método da palavração, o método dos textos, parte textual, né? Então, nós vamos ter aí essa cartilha, tá, do João de Deus sendo um marco, um divisor entre aqueles métodos mais antigos, soletração e outros, para os métodos mais analíticos, que nós vimos agora há pouco. Né? E esses métodos, eles foram difundidos no Brasil
durante a República, né? E o principal método utilizado nessa cartilha maternal do João de Deus era o método da palavração, certo? Era esse método utilizado aí em sua cartilha. Então, assim, primeiramente aí, pessoal, até o final do século XIX, tá? A alfabetização ela era iniciada pela letra escrita, né? Pela letra manuscrita, né? E depois ela era ensinada alternadamente a letra de forma. É diferente, né? Bem diferente, assim. Hoje, geralmente, as crianças aprendem primeiramente a letra de forma, as chamadas letras maiúsculas, né? Para depois aprender a linguagem manuscrita, a letra minúscula, que nós chamamos. No século XIX era o contrário, né? Iniciava-se primeiramente pela letra manuscrita, para depois trabalhar a letra de forma, né? Então, assim, o professor preparava o alfabeto em folhas de papel, né? E eles eram manuseados por um pega-mão, né? Que é uma espécie de ferramenta utilizada para manusear papel, para não sujar. E, assim, esse material, que primeiramente era manuscrito, ele era utilizado para exercitar os alunos nas suas dificuldades da letra manuscrita, né? E, assim, o aprendizado, né, a gente tem, na época da República, né, da Primeira República, tinha, assim, uma questão muito, digamos, conservadora, muito tradicionalista, né, da parte do aprendizado. Então, na época, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, por exemplo, as pessoas que escreviam bem, que tinham uma caligrafia mais apurada, né, eram pessoas bem quistas pela sociedade. Por isso que na época incentivava-se muito esse aprendizado primeiramente a linguagem manuscrita, a letra manuscrita, para depois a letra de forma, né? E vocês observam que nessa época o escrever bem era aquela letra que nós chamamos, né, popularmente bem desenhada, né? Aquelas letras, mas a parte caligráfica, né, a caligrafia propriamente dita, eram as letras muito bem elaboradas, né? Como a gente pode até utilizar um termozinho mais popular, uma letra bonita, uma letra arrojada, né? Então, escrever bem era fundamental. É tanto que, assim, muitos personagens aí da história, né, eles tinham uma escrita, assim, muito bem elaborada, tá? Então, assim, esse ensino, pessoal, que começou pela carteira maternal, ele era justamente trazido para que os alunos pudessem aprender em termos de dificuldades mesmo. Então, você aprendia a letra manuscrita, daí surgiram também aquela coisa dos cadernos de caligrafia, né? Então, as crianças, elas aprendiam um conjunto de cartas de sílabas, depois nomes, depois ofícios, documentos, às vezes que eram documentos oficiais, documentos que eram emprestados para as crianças fazerem, por exemplo, a transcrição daqueles documentos, né, com precisão. Então, era uma coisa assim bem elaborada na época, né? Então, é um pouco difícil talvez de ser assimilado também nesse período, né? Aí depois a gente vai ter aí algumas cartilhas representativas também, né? A cartilha da infância, né, do Thomas Galhardo, que foi utilizada aí por muitos anos, desde 1880 até a década de 70, né? Então, assim, depois ali de 1930 cresceu consideravelmente o número de cartilhas publicadas, né? Porque tornou-se um negócio no Brasil vender cartilhas, né? Então, tinham muitas pessoas que vendiam, os vendedores porta a porta, vendedores para as escolas, né? Até um tempo atrás tinha muito, né? Aquele pessoal que vendia livro nas escolas, aquela coisa toda, isso vem desse tempo, da época das cartilhas, tá? Então, assim, aí tivemos algumas cartilhas que se tornaram mais conhecidas no Brasil, né? Ali, pesquisas aí que foram realizadas observando os anos 60 e 80, tinha, por exemplo, lá em São Paulo, no estado de São Paulo, era Caminho Suave, Quem Sou Eu, Cartilha Sodré, nos anos 60, né? No Reino da Alegria, Mundo Mágico, Cartilha Pipoca, nos anos 80.
E, posteriormente, foram algumas cartilhas difundidas também pelo restante do país. Certo? Ok? Aí, assim, quando a gente observa, pessoal, agora trazendo uma análise mais específica da questão das cartilhas, né, muitas pessoas acreditam que a cartilha é um método eficiente de alfabetização, né, porque parte desse pressuposto de que se foi eficiente para alfabetizar, né, determinadas pessoas, também servirá para outras. Só que, para alguns teóricos, as cartilhas apresentam falhas, né, que muitas vezes ainda são reproduzidas em sala de aula, né, de forma consciente ou não, por alguns profissionais. Então, a gente observa, quando a gente traz essa ideia das cartilhas, tá, dessas limitações, desses problemas, dessas falhas que as cartilhas apresentam, a gente vai trabalhar, vai entender que, assim, alguns desses problemas têm a ver com a própria estrutura da cartilha. Então, por exemplo, alguns problemas que as cartilhas apresentam que alguns autores as criticam, tá? Trazem críticas a esse método. Por exemplo, o modo de trabalho com as sílabas. As cartilhas, elas tendem a ter a mesma estruturação, né? E elas são compostas por lições. Ou seja, quando você traz essa ideia de você ter um modo de trabalho com sílabas com a mesma estruturação para todos, né? Você vai ter ali, por exemplo, assim, geralmente nas cartilhas tem o quê? Né? Cada lição ela tem uma palavra-chave ilustrada por um desenho. Né? Então, assim, aí você vai fazer o seguinte, na cartilha, você tem ali dessa primeira palavra, né, você vai difundir destaques geralmente a primeira sílaba, a partir dessa primeira sílaba você desenvolve a família silábica, né, então você vai trabalhando de forma gradual. E isso você parte de um princípio que todas as crianças vão aprender da mesma forma, certo? Aí é o seguinte, você vai ter aí, quando as crianças dominam esses primeiros aspectos, esses primeiros elementos, você vai trabalhar novas palavras, né? E essas palavras têm desenhos associados, têm desenhos que também já foram dominados ali para as crianças, e vai sendo somado a novas lições, certo? Aí depois a cartilha tem aqueles exercícios de montar e desmontar palavras, né? Você vai ter aí exercícios que são, e para que o aluno chegue numa etapa seguinte, ele passe por uma etapa anterior, né? Então, assim, é como uma coisa muito, o método de trabalho é muito amarradinho, é muito sistemático, assim. Ele não é um método, como é que eu posso dizer, dinâmico, né? Então, assim, alguns autores vão dizer que esse método de trabalho das cartilhas, ela é um trabalho falho nesse sentido, né? Como você trabalha assim, por exemplo, isso traz o método da cartilha, além de empobrecer o trabalho, por exemplo, das sílabas, ela limita o horizonte de conhecimento da criança. Porque é como se você estivesse trabalhando ali elementos repetitivos, somente. Né? O método silábico tem essa coisa dos elementos repetitivos. Então, assim, alguns autores vão lançar críticas por conta desse modo de trabalho. Né? Então, assim, alguns vão dizer que isso atrapalha o desenvolvimento da alfabetização da criança, isso atrapalha também aí nessa parte da elaboração, né, conteúdo, coesão, coerência, geralmente na maioria dos casos ficam prejudicados por conta desse método mais rígido, né? Então, assim, existe um autor chamado Cagliari, né, que ele vai criticar ferrenhamente as cartilhas. Ele que vai dizer, por exemplo, aí que ele vai falar qual é a concepção de linguagem que as cartilhas trazem para as crianças. Né? Para as cartilhas, o Cagliari vai dizer que uma palavra é feita de sílabas, uma sílaba de letras, uma frase é um conjunto de palavras e um texto é um conjunto de frases. Assim, em princípio, a gente está observando, não tem nada de errado, mas para Cagliari ele vai dizer o seguinte, é como se a metáfora que ele vai dizer é que, assim, que nós estamos ensinando para as crianças que a linguagem, na verdade, ela é formada como se fossem uns tijolinhos.
né? Tijolinhos que são representados por unidade de composição. Então, você vai formando esses tijolinhos, a letra, né? A palavra tem letras, tem sílabas, né? E, assim, ele vai dizer que, assim, esse formato do ensino por cartilhas, por trazer essa ideia de uma composição formada por pequenas partes, ele vai dizer que é uma forma de compreender superficialmente a linguagem, né? Porque assim, quando a gente fala em linguagem, né, quem já entendeu um pouco, já estudou um pouco sobre isso, é, a linguagem, através da escrita, ela vai muito além dessa questão do ato de codificar e de decodificar sinais gráficos, né? Ela vai muito além disso, né? Então, assim, a linguagem, ela é um elemento histórico, ela é um objeto histórico, ela tem um significado, né? Ela tem uma contextualização. Esse tipo de linguagem, ela vai se transformando com o tempo, vai se diversificando, né? Então, assim, ele vai dizer que alguns autores vão criticar o uso das cartilhas justamente por conta disso, porque é meio que trouxesse uma limitação para as palavras, uma limitação para a questão do ensino da linguagem, né? E ao passo também que, assim, se nós pensarmos que a linguagem, nós pensarmos também no conceito de variação linguística, né? Nós entendemos que a variação linguística ela tem uma concepção histórica, tem uma concepção geográfica, tem uma concepção social, estilística. Alguns autores vão dizer que, assim, as cartilhas elas trazem somente um formato padrão da língua, ao passo que, por exemplo, quando a gente pensa nas variações geográficas, né, existem aí alguns aspectos que não são levados em conta nas cartilhas. Geralmente, pessoal, aqui no Brasil, vocês que são educadores, que são de outras áreas também, já perceberam que, assim, os nossos livros, o material de leitura, até então, acredito que hoje esteja sendo modificado. Mas até então, vocês concordam comigo ou não? Informem aí se vocês concordam. Mas vocês percebem que os materiais que são criados para a sala de aula, eles não levam em consideração, por exemplo, a regionalização das pessoas. É geralmente assim, para um público ali das regiões sul, sudeste, né? Não trazem elementos, são elementos, às vezes elementos muito tradicionais, elementos muito específicos dali, muito formais, né? Eles não levam, por exemplo, a questão de regionalização. Não sei se vocês já viram, não tenho conhecimento até então, de livros, por exemplo, de língua portuguesa, que tragam essa ideia da regionalização da língua. Por exemplo, de trazer o sentido de que no Nordeste, por exemplo, determinadas palavras, determinadas expressões são feitas de outra forma, né? Por exemplo, bem simples. Aqui no Nordeste a gente fala muito assim, vou não, né? Ah, não vou não. Ou não vou não, né? Em outros estados falam não vou. Não, eu não vou. Aqui, para nós, o nosso linguajar, o nosso método de fala, de linguagem, ele é diferente. Mas quando a gente percebe, assim, muitos livros, inclusive as cartilhas, né, são muito voltados para um outro público, que não leva essa questão da regionalização. Né? Ao passo também que esses autores vão dizer, por exemplo, que as cartilhas deveriam ensinar, de repente, como as palavras são escritas e compreendidas de formas diferentes no país. Por exemplo, está um exemplo assim bem clássico aqui. Macaxeira para a gente, né? Aqui nós chamamos macaxeira. Outros lugares chamam de mandioquinha, chamam de mandioca, chamam de aipim, né? Aqui para nós é macaxeira, para a gente é macaxeira. A gente sabe que não é a mandioca. Macaxeira é outra coisa. Mas é isso que eles vão dizer. Né? Obviamente, assim, que no processo de alfabetização a gente pode levar em consideração que ali a criança está aprendendo os primeiros passos. Né? Mas alguns vão dizer que as cartilhas não têm esse método de ensino, um método falho nesse sentido. Aí, então, eles vão esmiuçar também essa perspectiva do uso das cartilhas, tá? E vão trazer aí
algumas outras, digamos assim, não diria falhas, mas passou, agora passou. Eles vão considerar esse uso ineficaz porque, por se tratar de um modelo que não compreende a totalidade da alfabetização. Aí eles vão apresentar uma série de outros, digamos assim, problemas, entre aspas, que são trazidos nas cartilhas, que, ao ver, né, desses autores, eles dificultam o acesso e dificultam o aprendizado total da alfabetização, tá? Então, assim, como que a gente pode perceber isso? Como que esses autores, pessoal, eles vão trazer essa ideia dentro desse processo? Eles vão dizer que é o seguinte: dentro da cartilha, nós vamos ter a escrita reduzida à representação da fala, né? A escrita, ela é muito reduzida ali. Então, assim, essa representação que é trazida nas cartilhas, ela não é igual à reprodução propriamente dita da fala, certo? Então, assim, eles vão dizer que, assim, essa palavra falada, a linguagem falada, ela tem características muito específicas, muito típicas da oralidade. Existem expressões também que são diferentes, aí eu remeto àquilo que eu falei agora há pouco. Então, assim, ele vai dizer que não tem uma abrangência da, da representação em si de como é a fala, por exemplo, aqui no Brasil. Aí remete àquela questão de não trazer, por exemplo, o significado propriamente dito das palavras. É muito reduzido. Então, você vai ter muitas palavras da nossa língua que têm significados, têm conotações diferentes dependendo da região. Por exemplo, a palavra tipo, né? Tipo, que se tornou também depois uma gíria, né? Então, assim, a linguagem do nosso país, ela tem uma conotação muito a ver com a origem, né, daquela região. Então, a gente sabe, por exemplo, que lá no sul do país, nós vamos ter uma influência alemã, uma influência holandesa, né, que trouxe um questão de sotaque, de expressões, né, ali também para a questão ali do Uruguai, né, que trouxe expressões, trouxe formatos para a língua, né, para a forma de expressar-se, de expressão dos gaúchos, por exemplo, né, de pessoas lá do sul, né, paranaenses, enfim, catarinenses, que é diferente da forma que a gente se expressa aqui no Nordeste. Lá no Sudeste também tem expressões que são diferentes, né? Então, assim, ele vai dizer assim que às vezes a questão até mesmo da alfabetização através de cartilhas não traz esse senso de significado para as crianças. É como se elas aprendessem assim que tudo é um padrão, que tudo é algo específico, engessado, e que nesse primeiro momento já deveria ser trabalhado com as crianças esses aspectos mais simbólicos, esses aspectos mais fora do convencional, para que as crianças pudessem ir criando também ali uma idealização de que a língua não é somente aquilo que elas veem ali na cartilha, aquela coisa bonitinha das sílabas e tal, mas que existem outras conotações, tá? Basicamente isso. Alguns vão falar também que há alguns equívocos, né, quanto às famílias silábicas, né? Então, por exemplo, quando a criança tem às vezes dificuldade em aprender, por exemplo, que é, né? A criança apresenta que, por exemplo, você vai ensinar as sílabas, a representação silábica que não tem que é. Isso geralmente se apresenta ali para a criança. Vai aprender a representação silábica, a família silábica do CA, K, O, Q. Mas a criança fica perguntando, peraí, e como é que é que? Né? Mas por que C e A é K, por que C e E não é que? Né? Então, assim, aí você vai trazer assim um certo problema,
né, inicial, que vai demandar um pouco mais de tempo para você ensinar para as crianças o que significa isso. Então, assim, é, é coisa que as crianças vão aprender mais tarde. E às vezes elas têm dificuldade nesse aprendizado. Né? Então, quando você, por exemplo, que geralmente ali nas cartilhas de alfabetização, depois é que vai ser colocado essas, digamos assim, mais complexas, uso de QU, uso de LH, uso de NH, mais para frente, né? Digamos assim. Então, ele vai dizer que quando você se limita a essas expressões mais básicas e você não faz com que a criança compreenda essa questão de já ter, de entender que existem famílias silábicas diferentes, ocorre aí um certo prejuízo também nesse aprendizado. Né? Aí eles vão falar também aí, trazer, por exemplo, a questão dos problemas fonéticos, né, que é justamente aquela questão de S com som de S, S com som de Z, né? E muitas vezes as crianças confundem bastante isso. Por exemplo, ali, quando você vai trabalhar a questão dos fonemas orais e nasais, às vezes a criança tem dificuldade, por exemplo, de entender que, por exemplo, a palavra, o B e A de barata é diferente do B e A de banco, né? Então, assim, é, é, ele vai dizer também que tem essas questões envolvidas aí no trabalho com as cartilhas, né, que nesse trabalho inicial é dificultoso, tá? Aí ele vai trazer também, por exemplo, aí que geralmente no uso de cartilhas prioriza-se a atividade escrita sobre a fala, que geralmente a criança tem ali, por exemplo, atividades de escrita. Né? Eu tenho uma filha de 6 anos que está nesse processo de alfabetização e as atividades dela são muito voltadas para a escrita, né? Para associar palavras e geralmente não tem muita coisa de leitura. Obviamente hoje não tem, não usa mais cartilhas, é toda uma série, são livros, são outras coisas, né? Mas eles vão dizer que o uso das cartilhas tem muito a ver com isso. Prevalece a atividade escrita sobre a atividade da fala, e isso vai prejudicar a questão da oralidade da criança. Você ensina muita criança a escrever, mas a parte da leitura em si, da compreensão, da fala em si, ela é negligenciada por vezes, né? Que não é tão, assim, influenciada quanto a questão da atividade escrita. Então, eles vão trabalhar essas ideias. Né? E, por fim, ele vai trazer aí, talvez eles falam do elemento mais grave, né? que é relacionado à questão das cartilhas, é a precariedade na produção de textos. Né? Então, assim, essa precariedade, eles vão dizer que os tipos de textos que são apresentados nas cartilhas não constituem por si só textos. É a crítica mais ferrenha que eles fazem. Né? Assim, os textos não têm uma unidade semântica, né? Eles não apresentam textualidade, eles até mesmo perdem a coerência. Né? Então, aí eles já vão trazer essa questão também de que há um empobrecimento, digamos assim, nas cartilhas do texto. Né? Então, assim, ele, por exemplo, a criança começa a desenvolver ali uma habilidade de produzir textos orais. Né? Então, ela começa a se deparar com textos artificiais, né? Com, esses textos têm finalidades muito específicas, esses textos muitas vezes não correspondem à linguagem. Né? Então, assim, a criança pode até, dentro ali daquela formação, daquela representação que ela tem, achar, por exemplo, que a sua oralidade está errada, né? E acreditar, por exemplo, que aquele modelo que é apresentado nas cartilhas é o correto. Né? Então, assim, como se fosse um padrão ideal do texto a ser seguido. Certo? Então, assim, tem essa questão. Aí também eles vão dizer que pensando um pouco nessa questão, nós vamos ter aí até mesmo empobrecimento, né? A criança, às vezes, até não se sentir induzida a frequentar a escola, ou, enfim, tem uma série de outras coisas aí que eles vão trabalhar, mas que não vem o caso da gente discutir. Então, assim, aí o que eles vão trazer? Essa contextualização do uso das cartilhas para
trazendo a ideia de que atualmente ela não é funcional. Durante décadas utilizou-se a alfabetização por meio de cartilhas, né? Essa, só isso beneficiou também, ou trouxe também prejuízos para a evolução dos conhecimentos sobre a alfabetização. Só que a metodologia para alguns atores do uso das cartilhas, ela não é suficiente na sociedade atual, na exigência da sociedade atual, né? Assim, durante meses, porque assim, hoje não basta mais para os alunos aprenderem a codificar ou decodificar sinais, né, de sinais da língua, por exemplo. Ela não é suficiente, por exemplo, aprender a construir um pequeno texto, né? É necessário que nós trabalhemos desde muito cedo a questão da a forma das crianças poderem se comunicar plenamente por meio da escrita e também utilizando diversos tipos de discurso. Então, assim, esse método de alfabetização, os autores informam o quê? Ele entra em desuso porque a sociedade atual implica em um conhecimento mais amplo. Então, assim, hoje, o método de alfabetização, propriamente dito, que é mais eficaz na visão de alguns atores, é aquele em que desde muito cedo você trabalha a capacidade da criança de transpor uma habilidade verbal para a escrita, né? Por exemplo, aproveitar a questão, a gente vai remeter aí aqueles métodos de alfabetização dos contos e dos textos, da utilização de textos, que eles vão dizer justamente assim, a capacidade que a criança tem, por exemplo, de falar, de contar histórias, né? Pode ser um ponto de partida para o desenvolvimento também da produção de textos, né? Às vezes simples no início, mas depois a criança vai aprendendo que existem regras gramaticais a serem obedecidas, né? Que ela vai, por exemplo, também aprendendo aí, reproduzindo os diferentes gêneros textuais, né? Carta, poesia, bilhete, anúncios e tantos outros que a gente tem. E assim, uma questão que é focada no processo de alfabetização não como uma coisa engessada, mas como algo que você também, essa questão do respeito ao aluno, do respeito aos seus limites, de ter também não somente uma coisa do ensinar e aprender, mas de você ter uma postura respeitável, amigável, de admiração também, que a criança também traga isso para o professor. Né? Então, assim, alguns autores vão defender que, por exemplo, a produção textual ela deve ser estimulada durante a alfabetização. A criança aprendeu a escrever, a criança aprendeu ali a fazer as primeiras palavras, a ensiná-la e estimular ela a escrever textos. Por exemplo, coisas que elas fazem do dia a dia. Né? Então, assim, a estimular essa produção. Que, assim, pessoal, pensando um pouco de análise de forma mais crítica, assim, por exemplo, nós vamos perceber que, imagina, não sei se vocês já fizeram o Enem, ou conhecem as pessoas que fizeram o Enem, tem filhos que fizeram o Enem, mas, por exemplo, a redação do Enem se tornou, assim, um bicho de sete cabeças para as pessoas que vão fazer. Elaborar uma redação dissertativa, argumentativa, né, que é um dos gêneros textuais mais comuns da nossa língua, se tornou um bicho de sete cabeças para as pessoas. E acredito eu que isso se dá em decorrência, por exemplo, dessa não estimulação desde muito cedo à produção textual. Nós não somos ensinados na escola desde muito cedo a produzir textos, a interpretar textos. Nós somos desde muito cedo assim, o ensino da nossa língua português hoje, por exemplo, é muito focado na gramática, é muito focado na parte né, da morfologia, da sintaxe, e não ensina-se, por exemplo, a aplicabilidade prática disso, desde muito cedo. A produção textual, que é fundamental para a manutenção também do aprendizado da linguagem escrita e da linguagem falada. Produzir textos. Então, assim, nós temos uma sociedade, principalmente no Brasil hoje, assim, que exalta muito assim os poetas, né, os escritores, mas se nós formos olhar, nós temos assim, não temos uma gama de escritores tão grande assim que desenvolveram grandes trabalhos.
Então, acredito que, assim, eu compartilho dessa ideia também desses autores, no sentido de ser a produção textual ser influenciada desde muito cedo, assim como também a leitura de elementos mais complexos, né? Essa coisa da criança, por exemplo, geralmente a criança que está na fase de aprendizado ali, da leitura e da escrita, ela está numa fase da infância muito que trabalha muito a criatividade, a imaginação. Então, quando você começa a incentivar a criança também ali a criar os primeiros textos, ainda que esteja cheio de erros, ainda que não tenha uma conexão ali de coerência, de coesão, porque isso a gente vai aprendendo depois, com o amadurecimento também cognitivo, mas a criança começar a escrever os primeiros textos, ela vai reproduzir aquilo que ela fala, aquilo que ela tem mentalmente, para também trazer esse nível para a escrita. E uma coisa para vocês que a gente trabalha também muito em psicologia, pessoal, é a externalização dos pensamentos, a externalização do que eu sinto. A escrita, nós chamamos inclusive de escrita terapêutica, tem muito a ver com isso. As pessoas, quando escrevem, quando elas externalizam através da escrita o que elas sentem, o que elas pensam, isso traz também um benefício para a pessoa em termos de questão mental, né? Então a gente vai ter aí, né, essa parte da escrita, né, aliás, da alfabetização, né, aquele mesmo autor, Cagliari, ele vai dizer que, por exemplo, a alfabetização gira em torno de três aspectos importantes, né, da linguagem, que é a fala, a escrita e a leitura, né? Então, ele vai dizer que quando os métodos de alfabetização são inseridos, são desenvolvidos através desses três aspectos, eles são muito mais eficazes na questão da alfabetização das crianças, né? Aí, por fim, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, tá? O nosso encontro de hoje, a gente vai só abrir aqui um parênteses para peraí, cadê? Só para a gente finalizar aqui essa parte das cartilhas, né? Estudando a alfabetização por uso de cartilhas, né? Verifica-se aí na concepção de alguns autores e se dá o processo de dar de forma adequada, né? Porque ela aborda especificamente aí apenas a codificação escrita, né? E a decodificação de sinais, né? Sem embasamento subjacente aí da contribuição linguística da formação do alfabetizador, o que nós falamos agora há pouco, tá? Então, o seu objetivo é de fazer crianças memorizarem letras e sílabas, saberem decodificar, decifrar sinais, que ela lê, e codificar esses sinais, transformando a fala em escrita, porém com prejuízo do significado e da produção textual espontânea, que é considerado por alguns autores aí fundamental. Essa produção textual é fundamental para um processo de alfabetização mais elaborado, tá? Aí, por fim, a gente fala só aqui, pessoal, deixa eu, acho que eu esqueci de botar um slide aqui, mas não, tá não. Na verdade, que eu não utilizei o espaço do slide de forma adequada. A gente vai ter aqui, no Brasil, né, o método Paulo Freire de alfabetização, método chamado de sociológico, tá? Então, assim, foi um método assim, que foi pouco divulgado, foi pouco estudado no Brasil, né? Foi muito utilizado na época do Mobral, né? Então, assim, houve aí a difusão do método Paulo Freire foi feita aí meio que de uma forma incorreta, né? Então, assim, então não foi um método tão difundido, né? Ainda é muito mais presente no Brasil hoje a alfabetização por meio de cartilhas, por meio de livros, por meio de coisas, do que o método sociológico de Paulo Freire, né? Então, assim, o método de Paulo Freire ele era muito mais utilizado para a questão dos adultos. Só que não foi um método tão utilizado na parte da alfabetização, né? Então, ele é um método que parte do diálogo, da conscientização. Ainda hoje nós vemos o método Paulo Freire muito aplicado, né? Mas não é tão difundido quanto outros tipos de método, né? Então, assim, esse método aí, ele é diferenciado de todos os demais, né? Todos os métodos de alfabetização que a gente tem, porque ele é formado mais para a parte da andragogia, né? Da alfabetização de adultos, né? Da aprendizagem de adultos, né? Então, ele vai diferenciar para aqueles primeiros passos, decodificação e descodificação, né? Ele vai justamente buscar transformar aquela
consciência ingênua da pessoa que está sendo alfabetizado em uma consciência crítica. E Paulo Freire vai trazer para dentro da alfabetização elementos de vivência da pessoa, questões sociológicas, por exemplo, o saber popular, o senso comum, né? Então ele vai trazer essa coisa essa consciência crítica por meio de uma leitura do mundo, né? Então assim, como ele vai trazer assim a consciência, essa aprendizagem da consciência silábica, alfabética, né, levando os alunos a domínio de correspondências aí entre afemas e fonemas, como vai trazer o texto, de uma forma que ele consiga sentir-se inserido também. Né? Então, assim, ele é um método que, assim, considera-se ser mais avançado do que o método fônico, do que o método das cartilhas, né? Porque, assim, a parte de análise em síntese, ele vem de uma palavra real, de um significado, né? Essa palavra, é uma realidade em que o aprendiz ele já conhece, né? Então, assim, ele já vai buscar novas combinações, ele vai trazer coisas do dia a dia que ele já conhece, e por isso se torna-se aí um método considerado também mais eficaz do que os outros métodos que nós já falamos aqui anteriormente, né? Certo? Então, pessoal, a gente vai explorar um pouco mais dessa parte da alfabetização nas outras aulas, tá? Hoje, a ideia era justamente trazer uma parte mais introdutória mesmo, por isso que nós estamos falando de métodos, de tipos de métodos, também dessa historicidade dos métodos de avaliação de alfabetização, tá? Aí, posteriormente, nós vamos afunilar um pouco esse conteúdo e trabalhar assim, quais são os métodos mais atuais? Qual é a compreensão da ciência, da alfabetização hoje? Vamos trazer algumas questões mais atuais referentes à alfabetização, trazendo justamente o contexto, contextualizando o nosso conteúdo pelo que nós vemos hoje. Vamos falar da psicogênese da língua escrita, né, que é justamente a parte da alfabetização que foram trazidos aí como quarto período, né, do método de alfabetização, que a gente vai entender um pouco também como essa compreensão da psicogênese tem a ver com o método de alfabetização atual, e sempre buscando linkar isso com a prática do psicopedagogo, certo? Então, aí tem a bibliografia da aula, utilizada na aula de hoje, tá? Eu vou deixar esse slide disponível para vocês lá no Google Sala de Aula, juntamente com outro material, e vou deixar um materialzinho para leitura para a próxima aula, certo? Então, por hoje nós podemos encerrar, tá, pessoal? Espero aí ter correspondido às expectativas de vocês. Então, sempre me mandem feedback, sempre falem também, sempre tragam sugestões, tá? Reforço aí, para quem não mandou mensagem, se alguém não mandou mensagem aqui no chat, manda agora, que eu vou fazer aqui a checagem de frequência de vocês, tá? E a nossa próxima aula vai ser na quarta-feira, tá? Quarta-feira, 19 horas, certo? Então, aquele mesmo estilo. Vou mandar o link lá para vocês no grupo, podem mandar feedbacks lá no grupo, podem fazer perguntas, tá? E a gente vai trabalhando a nossa disciplina. Ainda temos 4 encontros aí pela frente para a gente poder afunilar e trazer esse conteúdo de forma mais específica, tá? Então, desejo uma ótima noite a todos, um bom descanso, tá? Um bom final de semana para vocês, descansem, aproveitem, trabalhem para quem for trabalhar, certo? E quarta-feira nos encontramos por aqui novamente, tá bom? Então, um abraço a todos, boa ótima noite e até mais, pessoal.